Existe um tipo de riqueza que você não vê no Instagram. Não desfila em carros de luxo alugados. Não aparece ostentando relógios suíços ou fazendo vídeos em jatinhos particulares. Essa riqueza não precisa provar nada para ninguém, porque ela já venceu o jogo, e venceu em silêncio. Enquanto uns se esforçam para parecer ricos, outros já são, mas você nunca vai saber, e eles preferem assim. Essa é a história dos ricos invisíveis, pessoas comuns à primeira vista. O vizinho que mora há 15 anos na mesma casa. Aquele senhor discreto do seu bairro, que dirige o mesmo carro há uma década. A mulher que parece viver uma vida simples, mas tem mais dinheiro guardado do que muitos famosos. Eles vivem fora dos holofotes, mas dentro de um segredo poderoso. A verdadeira riqueza é silenciosa. Não precisa ser validada, ela se sustenta por si só. E hoje, você vai entender como essas pessoas acumulam fortunas em silêncio. Quais hábitos elas praticam todos os dias. E por que, mesmo sem parecerem milionárias, estão anos-luz à frente de quem vive de aparências. Mas atenção! Esse vídeo não é sobre atalhos. É sobre visão. É sobre um estilo de vida que poucos têm coragem de seguir. Porque exige paciência, estratégia e uma mentalidade afiada. Você vai descobrir que os verdadeiros milionários são mais Warren Buffett, e menos aqueles gurus do sucesso de terno em frente a carros alugados. Eles não vivem para impressionar, eles vivem para construir. Nos próximos minutos, você vai mergulhar nos hábitos discretos que moldam fortunas reais, nos investimentos silenciosos que crescem enquanto o mundo dorme, e em uma forma de pensar que destrói a armadilha da ostentação e te liberta para viver com inteligência. E se você ficar até o final, eu vou revelar um conhecimento extra poderoso, algo que a maioria das pessoas ignora. Um erro silencioso que quase todos cometem, mesmo quem já começou a investir, e que está atrasando o seu enriquecimento. Corrigir isso pode ser o divisor de águas entre uma vida de luta e uma vida de abundância com propósito. Então se ajeita aí, respira fundo e presta atenção em cada detalhe, porque a partir de agora, você vai enxergar a riqueza com outros olhos. Seja bem-vindo ao Provérbios da Riqueza, onde a sabedoria financeira se encontra com o poder da simplicidade. Aqui, a gente não te ensina a parecer rico, a gente te mostra como se tornar um. Vamos começar. Quando falamos em riqueza, a maioria das pessoas ainda pensa em ostentação. Mas a verdadeira fortuna não faz barulho. Os ricos silenciosos, esse grupo quase invisível, mas extremamente influente, compartilham algo que os diferencia de todos os outros: hábitos consistentes, escolhas estratégicas e visão de longo prazo. Eles não se preocupam em parecer ricos, eles se preocupam em se manter ricos, e isso muda tudo. Você já deve ter ouvido falar de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Apesar de sua fortuna bilionária, ele ainda vive na mesma casa simples, que comprou em 1958 por $31 mil. Ele não tem uma mansão em Beverly Hills, não anda com seguranças nem ostenta grifes, porque a cabeça dele está voltada para multiplicar patrimônio, e não para impressionar desconhecidos. No Brasil, temos exemplos parecidos. Um caso emblemático é o do ex-dono das Casas Bahia, Samuel Klein. Mesmo sendo bilionário, ele andava de carro popular, almoçava em restaurantes comuns, e só foi reconhecido por repórteres quando decidiu vender parte da empresa. Durante décadas, ele viveu como um homem comum, enquanto acumulava uma fortuna fora do radar. Essas pessoas entenderam algo que a maioria ainda não aprendeu. Não é o quanto você ganha que te faz rico, é o quanto você mantém, investe e protege. Veja o que aconteceu com diversos jogadores de futebol e artistas brasileiros. Ganharam milhões, mas gastaram milhões. É o típico ciclo da ostentação. Quanto mais se ganha, mais se gasta, e mais se precisa ganhar. No fim, a conta não fecha. Mas os ricos silenciosos fazem o oposto. Eles seguem 3 pilares: disciplina, inteligência emocional e visão de longo prazo. Vamos começar pela disciplina. Essa é a base de tudo. Eles vivem abaixo do padrão que poderiam bancar. Se o dinheiro permite uma casa de 1 milhão, eles compram uma de 500 mil. Se podem ter um carro de luxo, preferem um modelo confiável, econômico e discreto. Isso pode parecer contrassenso para muitos, mas é justamente aí que mora a inteligência. Segundo uma pesquisa feita pela Forbes,
Os milionários que conseguiram manter sua riqueza por mais de 20 anos tinham uma característica em comum: todos viviam com menos de 60% do que ganhavam. Ou seja, mais de 40% da renda era poupada e investida com consistência. E aqui entra o segundo pilar: inteligência emocional. É preciso muita maturidade para resistir à tentação de mostrar que você tem dinheiro, principalmente num mundo em que status parece mais importante que estabilidade. Mas os ricos silenciosos sabem que ostentação custa caro. E mais do que isso, atrai atenção indesejada. Você já viu reportagens de jornais sobre pessoas sequestradas após postarem fotos de carros caros nas redes sociais? Ou influenciadores que perderam tudo tentando manter um estilo de vida que não conseguiam bancar? Enquanto isso, o rico silencioso evita a exposição. Ele não precisa provar nada, porque a maior validação dele é o extrato bancário, não os likes de Instagram. Agora, o terceiro pilar é a visão de longo prazo. Essa talvez seja a arma mais poderosa dos ricos discretos. Eles não pensam no mês que vem, pensam nos próximos 10, 20, 30 anos. Enquanto a maioria compra passivos, coisas que perdem valor com o tempo, eles investem em ativos, coisas que se valorizam e geram renda. E não pense que são apenas investimentos tradicionais. Muitos deles apostam em imóveis com potencial de valorização, empresas locais com boa margem, terrenos em regiões estratégicas e até obras de arte que guardam valor ao longo do tempo. Um estudo publicado pela Harvard Business Review revelou que a maioria dos milionários silenciosos prefere aplicar em ativos com retorno previsível e baixo risco, ao invés de apostas ousadas. Eles entendem o poder dos juros compostos, da paciência e da regularidade. E se você ainda acha que precisa ganhar muito para isso, pense no seguinte: segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 20% dos milionários brasileiros vieram de famílias de baixa renda. Ou seja, o caminho da riqueza silenciosa não começa com herança, começa com escolha. Esses hábitos simples, mas extremamente estratégicos, são invisíveis para a maioria. Não aparecem em capas de revistas, não ganham curtidas nas redes sociais. Mas são eles que garantem a construção de um patrimônio sólido, discreto e duradouro. O silêncio dos ricos de verdade é a armadura deles. Protege o que construíram, afasta oportunistas e mantém o foco no que realmente importa: segurança, liberdade, tranquilidade. E a grande verdade, que poucos têm coragem de dizer, é que você também pode construir isso, mas vai precisar quebrar uma crença enraizada na cultura brasileira. A ideia de que parecer rico é mais importante do que ser livre financeiramente. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente quais hábitos os ricos silenciosos praticam no dia a dia, quais estratégias usam para crescer o patrimônio em silêncio. E, como eu te prometi, no final deste vídeo vou te entregar uma verdade financeira escondida, ignorada até por quem já investe há anos. Uma informação que pode ser o ponto de virada entre continuar correndo atrás de dinheiro, ou finalmente fazer o dinheiro correr atrás de você. Se prepare. O que vem agora pode mudar sua forma de ver riqueza para sempre. O que separa o homem comum daquele que alcança uma fortuna silenciosa não é o salário, é a mentalidade. Sim, existem milionários que chegaram lá ganhando muito, mas perderam tudo por não saber manter. Enquanto isso, outros, com uma renda mediana, construíram verdadeiros impérios invisíveis aos olhos da multidão. E sabe por quê? Porque esses poucos entenderam uma verdade incômoda: a liberdade não está em gastar mais, e sim em precisar de menos. Vamos mergulhar agora em 3 hábitos fundamentais que constroem fortunas no silêncio, hábitos ignorados pela maioria, mas seguidos religiosamente pelos verdadeiros milionários anônimos. E ao final, lembra da promessa? Vou te revelar um padrão secreto, escondido por trás dos maiores acumuladores de riqueza discreta no mundo, que muda completamente a forma como você lida com o dinheiro. 1. Viver com menos do que se ganha. Essa é a base, simples, mas poderosa. E não estamos falando de viver de forma miserável. Estamos falando de escolher qualidade, ao invés de ostentação. É aqui que começa a revolução silenciosa. Pegue, por exemplo, o milionário britânico Theo Smith, gestor do fundo Fundesmith. Apesar de gerenciar bilhões, ele vive em uma casa simples em Londres, foge de entrevistas e aparece pouco. Seu foco: rentabilidade e discrição. Outro caso é o empresário Chuck Feeney,
o bilionário que doou praticamente toda a sua fortuna de forma anônima, durante décadas. Ele voava em classe econômica, usava relógios baratos e evitava a mídia. Seu estilo de vida nunca refletiu seu patrimônio. Seu lema era claro: viva invisivelmente, dói grandiosamente. Enquanto isso, muitos que ganham R$ 10.000 por mês vivem como se ganhassem R$ 30.000, parcelando roupas, viagens e até alimentação. Resultado: dívida, estresse e escravidão financeira. Os ricos silenciosos entenderam algo que boa parte da sociedade ignora: liberdade é não depender da próxima fatura do cartão de crédito para continuar vivendo o mesmo padrão. 2. Investimentos inteligentes e cautelosos. Riqueza silenciosa não se constrói com promessas de dinheiro fácil. Ela nasce da consistência. Em vez de loterias, trades mirabolantes ou esquemas milagrosos, os milionários discretos preferem estratégias previsíveis, com crescimento lento, porém seguro. John Bogle, o criador dos fundos de índice Index Funds, revolucionou esse conceito. Ele provou que, no longo prazo, esses fundos batem a maioria dos investidores ativos e ainda cobram taxas mínimas. Hoje, pessoas como o bilionário Mark Cuban e a autora de finanças, Suzy Oman, investem boa parte de suas fortunas nesse tipo de veículo. Você quer dados? A SPV, Standard Poor's Indices vs Active, publica todos os anos um relatório que mostra que mais de 90% dos fundos ativos perdem para os indexados no longo prazo. E os ricos silenciosos sabem disso. Além disso, muitos investem em imóveis bem localizados, negócios geradores de caixa e fundos imobiliários com boas distribuições mensais. Eles não buscam hype, buscam fluxo de caixa estável e patrimônio que se valoriza com o tempo. E o mais importante, eles respeitam a matemática do investimento, sabem que juros compostos exigem tempo e paciência. Como dizia o próprio Buffett, você não pode ter um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. 3. Fugir de dívidas ruins. Esse talvez seja o ponto mais negligenciado pelo brasileiro médio. Cartões parcelados, empréstimos com juros abusivos, financiamentos longos, tudo isso suga a renda futura. E os ricos silenciosos não aceitam pagar mais pelo tempo, eles fazem o tempo trabalhar para eles. Veja o exemplo de Dave Ramsey, educador financeiro americano. Ele prega obsessivamente contra o uso de cartões de crédito. Seu argumento é claro: se você não pode comprar à vista, você não pode comprar. Ele mesmo se reergueu de uma falência milionária, evitando dívidas ruins e construindo um império de forma consistente. Outro exemplo vem do Brasil. O bilionário Abílio Diniz, ex-Pão de Açúcar, sempre foi avesso a dívidas desnecessárias. Em uma entrevista à revista Exame, ele revelou que, desde cedo, foi treinado pelo pai a só comprar o que realmente podia pagar. Dívida só entra em cena quando se trata de alavancagem consciente, como no caso de um imóvel que gere renda superior ao valor financiado. Fora isso, dívida é prisão. Segundo dados do Serasa, mais de 71 milhões de brasileiros estavam endividados em 2023. Isso representa quase um terço da população. Enquanto isso, os ricos silenciosos seguem na contramão, comprando à vista, quitando o que devem rapidamente e dormindo em paz. Esses 3 pilares, viver abaixo do que ganha, investir com sabedoria e evitar dívidas tóxicas, são a fundação de qualquer fortuna sólida. E são exatamente esses hábitos, repetidos todos os meses, silenciosamente, longe das redes sociais, que diferenciam o homem rico do homem livre. Você já parou para pensar por que alguns milionários permanecem ricos por décadas, mesmo em tempos de crise, enquanto outros somem tão rápido quanto apareceram? A resposta está além do dinheiro, está em 2 pilares invisíveis, mas extremamente poderosos: educação contínua e relacionamentos estratégicos. A riqueza verdadeira não depende apenas de quanto você ganha ou investe, mas do quanto você sabe e com quem se conecta. Esse é o território silencioso dos milionários discretos, e é isso que vamos explorar agora. 1. Investem em educação constantemente. A maior mentira contada ao homem adulto é que, depois da escola, o aprendizado acaba. A maioria acredita que diploma é o fim da jornada. Os ricos silenciosos sabem que o diploma é só o começo. Warren Buffett já afirmou: quanto mais você aprende, mais você ganha. E ele leva isso a sério.
mesmo com mais de 90 anos. Buffett passa 80% do dia lendo biografias, relatórios de empresas, jornais. Seu sócio, Charlie Munger, não fica atrás, ele afirma: invista em você mesmo, ninguém pode tirar isso de você. Segundo um estudo da National Endowment for Financial Education, 88% das pessoas ricas dizem que sua principal fonte de sucesso foi a educação contínua, seja por livros, cursos, mentores ou experiências. E isso não vale só para americanos. No Brasil, o empresário Flávio Augusto, fundador da WhatsApp e ex-dono do Orlando City, sempre reforça que seu maior ativo foi o conhecimento. Ele saiu do subúrbio do Rio de Janeiro e construiu um império educacional. E sabe o que ele fazia quando ainda era vendedor de cursos de inglês? Ele lia uma média de um livro por semana, mesmo trabalhando 12 horas por dia. Aí eu te pergunto, se homens bilionários, já bem-sucedidos, continuam aprendendo todos os dias, o que te faz pensar que você pode parar? Mas voltando, os ricos silenciosos sabem que o mundo muda rápido. Quem não acompanha o ritmo, vira peça de museu. Eles estudam mercado financeiro, comportamento humano, inovação tecnológica, negócios digitais, política global. Eles não consomem conteúdo só por entretenimento, mas por intenção. Leitura não é lazer, é ferramenta de construção de império. E um ponto importante, eles não têm vergonha nem receio de pagar por conhecimento. Pagam por mentorias, cursos de alto nível, grupos privados, porque entendem que o retorno de uma boa informação é exponencial. 2. Constroem redes de relacionamento estratégicas. Aqui está um dos segredos mais escondidos de todos. Os negócios mais lucrativos do mundo não são anunciados, são oferecidos. Milionários silenciosos entendem que conexões valem mais do que capital. Eles não se expõem nas redes sociais, mas participam de jantares discretos, fóruns privados, conselhos silenciosos, onde decisões de milhões são tomadas em silêncio. Você já ouviu falar do Grupo Bilderberg? Ou do Conselho de Relações Exteriores? São exemplos extremos, mas reais, de grupos onde as decisões que impactam o mundo acontecem longe das câmeras. Mas nem precisa ir tão longe. No Brasil mesmo, empresários de alto nível se reúnem em clubes de investimentos privados, mastermind seletos, rodadas de negócio exclusivas. Nada disso é divulgado, só entra quem foi convidado, e só é convidado quem tem valor para entregar. Quer outro exemplo? Gen Z, o rapper bilionário, aumentou sua fortuna mais pelos negócios que pelas músicas. E como ele conseguiu isso? Com relacionamentos, com conversas em salas fechadas com nomes como Warren Buffett, Jack Dorsey do Twitter e Jeff Bezos. Gen Z entendeu que capital cultural mais relacionamento é igual a multiplicação silenciosa. Ou veja o caso de Silvio Santos. Boa parte de suas decisões mais estratégicas foram feitas nos bastidores, com conselhos de empresários, políticos e especialistas. Ele sempre teve uma habilidade rara: escolher bem com quem andar. Essa é a mentalidade dos milionários silenciosos. Ande com quem te expande, não com quem te aplausa. Segundo um estudo da Harvard Business Review, pessoas que constroem redes de relacionamento estratégicas têm 58% mais chances de fechar negócios milionários do que aquelas que dependem apenas do marketing tradicional. O padrão invisível. Então se liga, porque agora é a hora de amarrar tudo. O que todos esses milionários têm em comum? O que os une, mesmo sendo de países diferentes, origens distintas e áreas completamente diversas? Eles vivem em silêncio, mas pensam em expansão. Eles consomem conteúdo, mas produzem resultado. Eles relacionam-se com intenção, e não por vaidade. A riqueza silenciosa é construída não apenas com planilhas, mas com visão, hábito e estratégia invisível aos olhos da maioria. E como eu te prometi no início, nos próximos minutos, vou revelar o padrão mais poderoso de todos. Como os milionários silenciosos tomam decisões que os colocam no topo, e como você pode aplicar isso imediatamente na sua vida, mesmo sem milhões na conta. Essa é a virada de chave. Então fica comigo, porque a parte final vai entregar tudo. A maior armadilha do brasileiro comum hoje não é a falta de dinheiro, é o excesso de conselhos rasos. Frases como: pare de tomar café na rua e você vai enriquecer. Tenha um diploma e tudo vai dar certo. Guarde dinheiro na poupança e já está bom demais.
São ideias que até parecem inteligentes, mas que não geram resultado real. E é aqui que mora o divisor de águas entre quem apenas sobrevive e quem prospera em silêncio. Os milionários discretos entenderam uma coisa: não se chega longe seguindo conselhos populares. Eles não escutam qualquer um, eles escutam resultados. E é por isso que o livro mais sábio da história da humanidade traz um alerta poderoso em Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. O verdadeiro rico silencioso anda com quem sabe mais do que ele. Ele não perde tempo com quem fala muito, mas não construiu nada. A solução transformadora. Então aqui está a verdade que ninguém te contou, mas que pode mudar sua vida. Riqueza verdadeira é construída com 3 decisões práticas que você precisa tomar ainda hoje. 1. Mude sua fonte de conselhos. Pare de ouvir dicas virais no Instagram, vídeos rasos de 30 segundos, ou aquele tio que nunca teve um negócio lucrativo na vida. Comece a seguir pessoas que vivem o que pregam. Mentores reais, leitura profunda, casos comprovados. Quer um exemplo? Em vez de seguir modinhas financeiras que falam só de renda passiva, vai estudar como os maiores empresários do Brasil e do mundo construíram patrimônio com ativos reais, como imóveis, empresas e conhecimento técnico. Estude biografias. Eu mesmo aqui em casa tenho a biografia de Warren Buffett e estou lendo pela segunda vez. Leia livros que atravessaram séculos. Ouça quem perdeu e venceu, porque quem só venceu não aprendeu o suficiente. 2. Adapte-se sem medo, com visão de longo prazo. A segunda atitude que muda tudo é essa: abandone o orgulho de permanecer onde está. A maioria das pessoas continua ganhando pouco porque tem medo de mudar. Medo de testar outra área, outro produto, outro tipo de cliente. Medo de parecer iniciante. Mas o rico silencioso sabe que toda mudança exige um período de humildade. Ele prefere passar 6 meses aprendendo algo novo do que passar 20 anos preso num ciclo que não leva a lugar nenhum. E essa adaptabilidade não é aleatória, é intencional. Ele acompanha as tendências do mercado, entende os movimentos da economia, observa comportamentos globais. Por exemplo, você sabia que, segundo um relatório da PwC Brasil, 74% dos grandes patrimônios do país estão investindo em ativos internacionais e diversificação digital. Isso não é moda, é visão de longo prazo. 3. Construa sua própria sabedoria, um hábito por vez. E aqui está o que fecha tudo. O segredo não está em uma virada mágica. Está em pequenas decisões diárias, repetidas com disciplina absurda. O milionário silencioso lê um capítulo por dia, estuda um novo mercado por semana, faz networking todos os meses, investe com cautela, anota aprendizados, reflete, ajusta. Ele não espera motivação, ele tem processo. E esse processo transforma a mente primeiro, depois a renda, e por fim, o estilo de vida. Aplicação prática, o jogo que você precisa mudar. Agora me escuta com atenção, porque isso é para a vida. Se o que você está fazendo não está te levando mais longe, então mude o jogo. Pare de ouvir quem nunca construiu nada. Pare de gastar energia tentando justificar escolhas que te mantêm preso. Pare de insistir em estratégias que não funcionam. E comece a seguir os passos de quem já venceu o jogo que você quer jogar. Se você quer ser um pai presente, estude homens que são exemplos nisso. Se quer ser um empreendedor de sucesso, siga quem criou negócios reais. Se quer liberdade financeira, estude quem tem investimentos sólidos há décadas. Essa é a verdadeira riqueza silenciosa. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa construir, aprender, proteger e prosperar, longe dos holofotes, mas perto da sabedoria. E quando você olha para trás, depois de anos de consistência, disciplina e bons relacionamentos, você percebe que chegou lá, silenciosamente, com propósito e com sabedoria. Agora que você chegou até aqui, me responde uma coisa com sinceridade. Você quer parecer rico ou ser livre? Porque, no fim das contas, essa é a verdadeira pergunta. Os ricos silenciosos já entenderam há muito tempo que a paz vale mais do que aplausos. Eles não estão preocupados com curtidas, com carros que impressionam vizinhos, ou com roupas que custam mais que um mês de trabalho. Eles estão preocupados com o que ninguém vê: liberdade, propósito e legado. Enquanto muita gente gasta energia tentando parecer algo que não é, eles seguem construindo, tijolo por tijolo,
um futuro que ninguém poderá tirar deles. Não é sobre sorte. Não é sobre nascer no berço certo. É sobre hábitos, escolhas e coragem. Coragem de dizer não ao imediatismo. Coragem de estudar enquanto os outros zombam. Coragem de plantar sem plateia. Porque eles sabem que a colheita é certa. E talvez hoje, meu amigo, você não pareça rico aos olhos de ninguém. Talvez ainda esteja vendendo na rua, ralando todo dia, ouvindo comentários que tentam te limitar. Mas se você estiver vivendo com propósito, investindo com inteligência e construindo valor, você já está no caminho. E esse é o único caminho real para a liberdade. Essa jornada não é rápida, mas ela é sólida. E mais cedo ou mais tarde, você vai olhar para trás e sorrir. Não porque provou algo para alguém, mas porque provou para si mesmo que era possível. Você venceu, com sabedoria, com paciência, com propósito. Se esse conteúdo mexeu com você, se alguma parte lá dentro despertou, se esse tipo de reflexão é o que você busca para crescer de verdade, então se inscreve agora no canal. Aqui, a gente não te trata como mais um número. Aqui, a gente compartilha o tipo de verdade que ninguém tem coragem de falar, e que pode transformar sua vida. Se ainda não viu o vídeo porque os ricos não gastam dinheiro com certas coisas, clique à direita. Ele é essencial para entender a mentalidade invisível dos milionários silenciosos. À esquerda, do outro lado da tela, está aparecendo o último vídeo postado no canal, que continua essa jornada de sabedoria financeira, direto ao ponto, sem enrolação. Agora é com você. Crescer em silêncio, prosperar em paz, e viver como os verdadeiros milionários vivem, com liberdade real.